Bom dia, meus amigos. Estamos agora começando mais um vídeo, né, da série do Setup JJ. Dessa vez vamos fazer análises de Petrobras, Vale, Magazine Luiza, Via, antiga Via Varejo e Lojas Renner no Setup JJ. Aqui estão as redes sociais para quem se interessar em seguir, tá bom? Nós tratamos nessas redes sociais sobre mercados financeiros, sobre leituras e sobre questões positivas sobre a vida. Estão aí também as hashtags que nós usamos. É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas visões particulares, né, das minhas visões pessoais, que compartilho aqui de forma gratuita para que a gente possa ter uma troca saudável de perspectivas e ideias sobre o mercado financeiro, interpretações e etc. Essa é a tela do Setup JJ, onde eu o classifico como um relógio suíço, sendo que o objetivo dele é obter o maior resultado com a maior eficiência possível. E se eu fosse fazer um slogan sobre o setup, seria esse: grandes ganhos, pequenas perdas. Essa é a tela simplificada do setup, onde nós trabalhamos com essas engrenagens do relógio suíço, ou seja, esses indicadores, né? Aqui nós temos uma playlist completa falando sobre cada um deles, sobre o porquê, né, e como foram feitas as calibragens, tá? MACD, JJ Index, CCI, e chegando à parte mais importante do setup, que somos nós mesmos, tá bom? Nós, pessoal, somos a peça, né, desse relógio suíço mais importante, tá bom? Não adianta nada ter um ótimo setup montado, probabilisticamente vencedor, se nós mesmos não formos, tá? Então vamos lá. Análise de PETR4, ações preferenciais nominativas de Petrobras, Vale 3, ações ordinárias nominativas de Vale SA, MGLU 3, ações ordinárias nominativas de Magazine Luiza, Magalu, ações de Via 3, ações de Via, antiga Via Varejo, né, ordinárias nominativas, ILRN 3, ações ordinárias nominativas de Lojas Renner no Setup JJ. Então vamos começar lá com análise de Petrobras, ações preferenciais nominativas com ticker PETR4 no Setup JJ. Eu deixo aqui mais uma vez, pessoal, essa tela aqui que eu acho muito importante. É interessante que todos nós tenhamos em mente, tá? A dinâmica do Fibonacci, tá? Com os prováveis caminhos estão aqui. Quem ainda não tem, acho interessante dar uma pausa aqui, tirar um print, imprimir, grudar aí na mesa e tudo. É importantíssimo a gente ter esses prováveis caminhos, tá bom? PETR4, o gráfico mensal. Hoje eu estou trazendo uma coisa aqui a mais, tá? Que eu estou comparando o gráfico de escala aritmética, que é esse que eu sempre tenho apresentado aqui, né? Ó, sendo que do 0 para o 1, para o 2, para o 3, o espaço é o mesmo, tá vendo? E escala logarítmica, ou seja, ele dá uma proporcionalidade do movimento aqui, né? Dentro do gráfico. Eu não vou explicar a fundo a diferenciação dessas escalas, pessoal. Se vocês acharem interessante, por favor, coloquem comentários aí no vídeo, que aí eu preparo um vídeo próprio sobre essa diferenciação de escalas aritmética e logarítmica, tá? Então o gráfico na escala aritmética é esse, para vocês observarem. Lembrando que em Petrobras a gente está em topo histórico, né? E o gráfico na escala logarítmica é esse, né, pessoal? Vocês podem ver que a proporção dos movimentos fica diferente por conta dessa coisa da escala, né? Tá bom? O gráfico mensal. Vindo aqui para o gráfico semanal, né?
nós podemos ver que estamos aqui no topo histórico com o Marubozu aqui, tá vendo? Rumo, né, ao 127 aqui do fibro amarelo, né? E tudo. O ativo tá indo embora, né, pessoal? Tá em uma alta, né? A tendência de alta forte aqui, ó. Tá vendo? Ó. Né? Uma tendência de alta muito forte. Aqui ele montou outra tendência de alta, tá vendo? Olha só. As médias, né, de 200, de 27, de 9 estão apontadas para cima. MACD aberto, ó. Se vocês observarem aqui, ó, MACD aberto e comprador, tá vendo? Com força compradora. Banda de Bollinger também abertas, compradoras para cima, tá vendo? Volume comprador e crescente. JJ Index quase aqui já batendo na região de sobrecompra, tá vendo? Ó, o PVT tá apontado para cima, tá vendo? Já rompendo a banda de Bollinger de 50, que é um sinal do JJ Index de sobrecompra. CCI também, já estamos na sobrecompra aqui na linha de 200 para cima, tá vendo? Comprado, sobrecomprado, né? Tá bom, pessoal? Essa é a situação do nosso gráfico semanal, tá? No gráfico diário, ó, a gente observa também, né, as linhas de tendência de alta, ó, essa linha de tendência de alta aqui mais forte, ó, que rompemos inclusive o nível do 111 aqui do Fibonacci em amarelo, né, que é o Fibonacci mais longo, tá vendo? A gente tem uma linha mais longa aqui, ó, de alta, né, uma LTA, tá vendo? Que ela também sequer foi ameaçada aqui nesse período, né? O preço fez uma regressão à média aqui, né? Nessa semana, mas retomou a compra, tá vendo? Ó? Ele fez a regressão à média de 9 e continuou o movimento, tá vendo? Volume, ó, crescente, tá vendo? Médias de 200, de 27 de 9 apontadas para cima. Olha o MACD aqui, pessoal, ó, né? Comprador e crescente, né? Olha a banda de Bollinger aberta aqui, ó. Olha a banda de Bollinger aberta aqui, ó. Compradora também, né? Tudo com tendência de alta, né? JJ Index, ó, com o PVT que rompeu a banda de Bollinger de 50 aqui para cima, dando sobrecompra, né? E olha o CCI aqui, ó, dando o sinal da regressão à média, mas voltando aqui, tá vendo, ó? Ele fez a regressão à média e voltou aqui para compra, tá vendo, ó? Né? E no gráfico de 60 minutos, a gente vê aqui, né, aquela linha de tendência de alta que era mais forte, ó, ela passa por aqui, ó, tá vendo? Ó, o preço já está acima dela. E aqui nós montamos outra linha de tendência, tá vendo, ó? Aqui, ó. E aqui ela ganhou mais força ainda, ó. Tá vendo? Médias de 200, de 27 e de 9 apontadas para cima. Olha o MACD comprador e crescente aqui. Bandas de Bollinger apontada para cima, tá vendo? Porém, o volume, ó, né? Tem uma divergência do volume aqui, né, pessoal? Ele tá vendedor e tudo. Aqui tá meio enroscado aqui nesse 141 aqui desse Fibonacci em verde. Sendo que aqui também, ó, a gente tem que observar que a gente tá na região desse 161 aqui, né, pessoal, ó. Nós estamos aqui na região desse 161 aqui, desse Fibonacci em branco, né? O JJ Index, ó, bateu aqui na banda de Bollinger de 50 e está segurando aqui meio de lado, tá vendo? Já o CCI está comprador, mas não chegou aqui na linha de 200, ó. A linha de 200 está aqui acima, ó. E o CCI está apontado para cima, tá vendo? Né? Então, assim, se a gente observar o contexto do ativo no Triple Screen, ó, semanal compra, né? Ó, semanal claramente compra, diário claramente compra com muita força, e os 60 minutos também, tá vendo? Todo comprador, tá bom, pessoal? A gente lembra que nessa semana passada agora
Petrobras fez a distribuição do lucro dela, daqueles 6,73, né, por ação, que é uma distribuição de um lucro altíssimo, né, e está continuando subindo. Vamos ver. Temos que lembrar que Petrobras, né, pessoal, é um ativo muito sujeito a influências, né, da correlação do preço dela com o preço do petróleo, principalmente o Brent, né? Tá bom? Vamos agora para a análise de Vale 3, ações ordinárias nominativas de Vale SA no Setup JJ. Voltando aqui para reforçar então o negócio da escala, né? Logarítmica e aritmética. Esse gráfico tá na escala aritmética, tá bom, pessoal? Né? A gente tem que ver aqui que nesse mensal, ó, a gente tem um topo duplo aqui, né? Tá bom? O preço voltou a testar a média aqui de 27, né? Ele rompeu a de 9, ó, e tá testando a de 27, começando aqui esse filé mignon, ó. Né? Aqui a gente tem dois filés mignons, ó. O filé mignon do fibo azul, ó, e o filé mignon do fibo amarelo, ó. Tá vendo? A gente tem que lembrar que Vale é uma ação muito propensa à alteração de correlação com o minério de ferro, tá? Então no gráfico mensal nós temos esse movimento aí, tá bom? No gráfico de escala aritmética, tá? Né? Trazendo aqui para comparar também o gráfico de escala logarítmica, né? A gente vê que as proporções do movimento mudam, tá vendo? Porém, ó, continuamos aqui, né, pessoal, com o topo duplo, tá vendo, ó? Ó, o topo duplo aqui, ó, tá vendo? E a gente vê que o preço tá aqui segurando, né, na média de 27, tá vendo, ó? Né? Ele tá aqui na média de 27, tá bom, pessoal? Indo para o gráfico semanal, né? Então, no gráfico semanal a gente lembra de novo do topo duplo. Desculpem. A gente lembra de novo aqui do topo duplo, tá bom? Ó, topo duplo tá aqui, né? A gente observa que a média de 200, né? A média exponencial, móvel exponencial de 200 tá flat, né? A de 9 também ficou flat, onde a gente tem uma regressão à média aqui, né? E o preço tá lá, né? Comprador, tá vendo? Esse candle de compra. Porém, e a média móvel de 27 está apontada para baixo, né? O MACD está vendido, ó, só que deu uma segurada com essa virada aqui da média de 9, né? Sendo que a gente está aqui justamente nesse 23 do Fibonacci, né? Onde a gente tem aqui uma dinâmica possível, tá, pessoal? Esse 23,76, tá? Que é o filé mignon, né? O volume subiu e tá comprado, virou para comprador, tá vendo? JJ Index, tá vendo? Com o PVT virado para cima, ó. Com o PVT virado para cima com o PVT virado para cima e querendo romper a média de 50 aqui, né? O CCI tá em definição, né? Porque ele tá segurando aqui na linha do menos 100, tá vendo? Olhando o gráfico diário, ó, a gente vê que a gente tinha um triângulo aqui, né? Nessa LTA aqui, tá vendo? Ó? Junto com essa LTB, que foi rompido para baixo. Aqui a gente pode fazer uma segunda pá do ventilador, tá vendo? Ó? Né? E o preço fez a regressão à média, né? Sendo que as médias de 9 e de 27 estão apontadas para cima e o MACD, ó, que estava vendedor, ele já está fechando para virar para compra, tá vendo? Ó? Onde a gente abriu, né, pessoal? Esse filé mignon aqui, ó, do fibo branco, ó. Eu quero observar também uma coisa, que vocês vão passar a ver agora muitos fibos sem o número do nível, tá bom, pessoal? Inclusive para o gráfico não ficar tão poluído. Lembrando que aqui no Fibonacci, né, nós trabalhamos com as linhas duplas, tanto no 111 quanto no 76. Para quê? Para que eu saiba que essa interseção aqui está entre
o 76 e o 111. No 23 aqui a gente não usa, por quê? Porque esse espaço aqui, ó, pessoal, do FIBO, ó, esse espaço aqui entre o 0 e o 23 é o mesmo espaço entre o 76 e o 100, tá vendo? Então, por isso que a gente usa linha dupla aqui no 111, no 76 e não no 23, para diferenciar, tá bom? Voltando aqui à análise desse gráfico, né? Então, a gente vê que as médias de 9 e de 27 apontadas para cima, né? Com o MACD vendedor minguando, né? Vai estar virando para compra, né? A média de 200 ainda está apontada para baixo, ó. A banda de Bollinger fechou, que caiu a volatilidade desse movimento de queda, né? O volume cresceu para compra, tá vendo? Ó? JJ Index virando para compra, tá vendo? Olha o PVT aqui, ó, virado para cima, indo romper a média de 50, tá vendo? Né? E a própria banda de Bollinger fechando. CCI 50 já deu o sinal da compra aqui, ó, tá vendo? CCI 50 já virou para compra justamente aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, pessoal, né? Se a gente olhar a partir desse momento aqui que o CCI deu compra, olha o que aconteceu com o PVT, virou para cima, tá vendo? Olha só, né? É claro que o JJ Index geralmente chega depois por conta da segurança que ele procura dar, né? Ele ainda não virou para compra aqui para dar essa segurança aqui, tá vendo? Porque ele trabalha com uma base de dados diferente e realmente eu calibrei o JJ Index com uma média de 50 justamente para dar essa segurança maior de que o movimento é de reversão mesmo, tá? Lembrando que a gente tem um vídeo aqui no canal explicando sobre o PVT e o CCI próprio para isso, tá? Explicando a história, comparando eles, o PVT com o BV, o CCI com o IFR 14 e tudo mais, tá bom? Continuando Vale 3, né, indo para o gráfico semanal, aqui, ó, a gente já observa que a média de 200, a de 27 e a de 9 estão apontadas para cima, MACD comprado, bandas de Bollinger abertas aqui, ó, dando volatilidade dessa alta, volume cresceu, ó, tá vendo? Né? Aqui, ó, se a gente for ver, ó, a gente estava aqui numa consolidação, ó, olha aqui, ó. Né? A gente estava aqui dentro dessa consolidação aqui, rompemos ela para cima. A gente tem que lembrar que Vale é um ativo que tem muitos gaps, tá bom, pessoal? Muitos gaps aqui, ó. Esse aqui inclusive foi fechado, ó. Foi fechado nesse ponto aqui, tá vendo, ó? Mas a gente tem mais gaps aqui, ó. Aqui, tá vendo? Sendo que aqui a gente tem aquele padrão que a gente falou, ó, de ilha de reversão, tá vendo, ó? Isso aqui é uma ilha de reversão, um gap aqui, tá vendo? Isso aqui é uma ilha de reversão, tá bom? Então, olhando o contexto do ativo, né, no Triple Screen, a gente vê que aqui a coisa ainda não definiu no gráfico semanal, né? Nada mudou tão concretamente, mas a gente já vê mudança dessa tendência aqui, ó, que ainda é uma tendência de queda, tá bom, pessoal? Ó, no gráfico diário, a gente ainda tem uma tendência de queda, ó, topo, correção, ó, né? Impulsão, correção, tá vendo? Porém, ela tá mudando, ela tá voltando, tá vendo? Ó, ela começou a querer reverter aqui, tá vendo? E aqui no gráfico de 60 a mesma coisa, ó. A gente tem ainda uma linha de tendência aqui, ó, que segurou nessa consolidação, tá vendo, ó? Porém, essa consolidação, ó, se reverteu, tá vendo, ó? Impulsão, né? Estamos aqui fazendo alguma correção, alguma coisa, né? Sendo que a gente já tem um candle aqui para o alto, tá vendo? Um martelinho, quase um martelo, né? Tá bom, pessoal? Essa é a situação desse ativo para essa semana. Vamos analisar agora. Eu decidi para essa semana trazer de novo essas empresas, porque eu tenho observado um rebuliço nelas para essa semana, né? Que são empresas do varejo.
Eu estou trazendo a Magazine Luiza, a Via, né? A antiga Via Varejo, que é dona da Casas Bahia e do Ponto, né? Que é o antigo Ponto Frio, e as lojas Renner, tá bom? Então vamos começar aqui com o MGLU, ou seja, ações ordinárias nominativas de Magazine Luiza no setup JJ, né? A mesma coisa eu trago aqui, né, sobre a questão da diferença, né, de gráfico com escala aritmética e logarítmica, tá bom, pessoal? O gráfico de Magazine Luiza não é um gráfico realmente, vamos chamar de bonito, né, porque realmente ele fez uma verdadeira parábola. Aqui no mensal ele está totalmente vendedor, tá vendo, ó? Ele não tem a média de 200 ainda, porque não tem 200 meses ainda que ela abriu o capital, né? Porém, ó, a média de 27 é de 9 apontada para baixo, né? O gráfico mensal dela realmente não é lá essas coisas, apesar do JJ ainda que está fazendo a regressão à média aqui e o CCI ter segurado aqui na menos 100, tá? Indo para o gráfico semanal, né? A gente vê aqui, pessoal, as médias de 200, de 27 apontadas para baixo e a de 9 apontada para cima, ou seja, o MACD aqui está perdendo força nessa venda aqui. O MACD está vendido, perdendo força. Se a gente observar aqui, ó, as bandas de Bollinger também começam a dar um sinal de querer fechar, tá vendo? Porém, ó, a linha ainda aqui, ó, não é essa coisa bonita, né, pessoal? A linha aqui, ó, né, ainda, ó, começou alguma coisa aqui, né, no semanal. Começou. Vamos ver o que vai acontecer, sendo que o volume, ó, cresceu e positivo, tá vendo? Desse mês agora, ó, passado para cá, ó, junho, julho, tá vendo? Ela tá querendo reagir, tá vendo? O JJ Index, tá vendo? Tá para virar comprado, ó. O PVT tá virado para cima e ele tá para romper a média de 50, que é o sinal de compra do JJ Index. E o CCI ainda não deu alguma coisa aqui de força virado para cima. Ele tá ligeiramente virado para cima, mas, né, ainda não dá aquela segurança, tá bom? Porém, e a gente observando aqui no gráfico diário, ó, a gente vê uma briga, né, pessoal? Uma briga aqui, ó, tá vendo? Né? A média de 200 apontada para baixo. Aqui um enrosco danado, né? Se fosse para operar segundo esse gráfico aqui, eu particularmente não faria nada, tá? Não faria nada. Ele bateu no 141, 141 chama 111, né? Na dinâmica do Fibonacci, né? O volume cresceu, ó. O volume cresceu e cresceu com força, né? Mas o preço ainda, né? O JJ Index está sobrecomprado já, ou seja, já rompeu a média de 50 aqui para cima o PVT, tá vendo? E o CCI 50 aqui nesse caso está comprado e já rompeu a 100 para cima, ó. Rumo a sobrecompra aqui no 200, porque o 200 está aqui, ó, pessoal. O 200 está mais ou menos nessa faixa aqui, ó, nessa região, tá bom? O gráfico de 60 minutos é esse, tá bom, pessoal? Aqui a gente teve consolidações, ó, né? Aqui tem uma consolidação, ó, né? Aqui a gente teve outra, ó, outra briga e foi rompido para cima, né, pessoal? A gente vê aqui, ó, no gráfico de 60 minutos, não vamos esquecer, tá bom? Gráfico de 60 minutos, ó, é um prazo mais curto do que os gráficos anteriores, né? O gráfico de 60 minutos a gente rompeu o 76 aqui rumo ao 23, tá vendo? A gente tem o filé mignon aqui da dinâmica de Fibonacci, ó. Tá vendo? Então a gente rompeu, estamos com a média de 200, a de 27 e a de 9 apontada para cima. MACD também comprador e crescente, tá vendo? Bandas de Bollinger abertas para cima. Volume, ó, tem uma divergência, né, pessoal? Ó, o volume e a divergência dele aqui, ó. Ele caindo, preço subindo, ó. Né? JJ Index, né, sobrecomprado, ou seja, rompeu a média de 50, com o PVT rompeu a média de 50
E tá aqui meio paralelo à banda de Bollinger, né? Rompeu a banda de Bollinger de 50. CCI querendo voltar aqui da sobrecompra já, ó. Tá, e aqui a gente tem até talvez um sinal de uma regressão à média mesmo, lembrando que a média tá bem aqui abaixo, ó. Bem aqui no 3,90, ó, né? A coisa fica a se ficar alerta, tá bom, pessoal? Então o contexto do ativo dessa análise é esse, né? A gente tem linhas de tendência aqui de queda ainda, né? No semanal e no diário, tá vendo? E no gráfico de 60 minutos a gente vê que a linha da média móvel de 200 foi rompida para cima, que ela é dura de romper, já fez um teste aqui e continuou subindo, rompendo esse topo anterior, tá vendo? Vamos ver, pode ser que o ativo tenha no momento aí de recuperar, né, o valor dele, tá? Mas ainda para um prazo mais longo aqui ainda tem que me convencer, ainda o graficamente não está me convencendo de que vai embora não, que pegou embalo, tá? Mas vamos esperar mais um tempo. Análise de via 3, ou seja, análise das ações ordinárias nominativas de via no setup JJ. Aqui a gente demonstra também, tá, pessoal? Eu gostaria que vocês observassem essa questão da escala aritmética e logarítmica. Lembrando que a gente está trabalhando sempre com escala aritmética, tá bom? Em todos os gráficos. Eu deixei os exemplos da escala do gráfico em escala logarítmica lá em Petrobras e em Vale, tá? Somente. E o gráfico mensal de via é esse aqui, para vocês observarem. Ele rompeu até fundo anterior, tá vendo, ó? Né? Esse Fibonacci em roxo, a gente lembra que é o Fibo da pandemia, né? Que eu tracei, né? No gráfico semanal ali eu vou demonstrar, né? Então, olhando aqui no gráfico semanal, a gente vê, ó, o topo, né? O topo aqui e o fundo aqui da pandemia, tá vendo, ó? Né? Que foi justamente nesse período aqui de 2020, tá bom, pessoal? Foi nessa faixa aqui do período de 2020. A gente vê claramente uma linha de tendência de queda aqui, onde as médias de 200 e de 27 ainda continuam apontadas para baixo, e a de 9 está virando para o alto aqui, dando um MACD minguante aqui, ou seja, a força dessa vendedora do MACD está caindo, tá decrescendo, né? As bandas de Bollinger também começaram a fechar, tá bom? Porém, a gente tem aqui, né, ó, um movimento de impulsão, correção e impulsão nessa queda aqui. A gente começa a fazer alguma coisa aqui parecido também com o gráfico de Magazine Luiza, né? O volume aqui, tá, pessoal? Começou a crescer comprador, ó. Né? O volume começou a crescer comprador aqui, ó, tá vendo? JJ Index virando para compra, ó, quase comprado, né? E o CCI já está comprado, ó, tá comprado a partir daqui, né? A partir daqui o CCI deu compra, ó. Né? Sendo que aqui também veio aquela estratégia do Larry Williams, né? Onde quando o preço rompe a média de 9, tá? A 9,1. No gráfico diário, né? A gente observa aqui muito parecido com o gráfico na Magazine Luiza, né, pessoal? A gente claramente tem uma linha de tendência de queda, ó. Inclusive tem essa linha aqui que vem lá de trás, né? Que está longe de ser rompida, média de 200 apontada para baixo, a média de 9 de 27 flat, MACD também flat, banda de Bollinger também flat. Ou seja, aqui a gente vê claramente que o movimento da queda está dando uma respirada, né? Aqui ele está dando uma respirada, né, pessoal? A gente observa aqui também os níveis de Fibonacci que eu não coloquei, tá vendo? Lembrando, eu gostaria que todos vocês aprendessem, tá? E guardassem essa coisa das linhas duplas,
porque vai aparecer muito aqui no gráfico dessa forma, tá? A linha de 76 aqui e a linha de 111, tá vendo? A linha de 23 está aqui, ó. A linha de 23 não tá dupla, tá vendo? Já a de 76 está. Porque justamente essa diferença aqui, ó, de distância, ó, é igual a essa diferença aqui, tá vendo? Por isso essa linha dupla aqui eu sei identificar que é de 76 e 111 e aqui eu sei que é de 23, tá bom? E aqui de menos 11, né? Claro. JJ Index, tá vendo, pessoal? Ó, tá sobrecomprado já, volume crescente, ó, né? E o CCI que já estava comprado lá já há um bom tempo, tá chegando aqui, tá virado para cima aqui a caminho dessa linha aqui de 200, ó, que tá aqui acima, tá bom? Esse é o gráfico diário, né? De VIA, né? Já no gráfico de 60 minutos, vocês podem observar que o gráfico tanto dela quanto do gráfico de Magazine Luiza são bem parecidos, tá bom? A gente, opa, desculpe, aqui tem uma consolidação aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. A gente aqui tem essa consolidação aqui que durou essa fase aqui, ó, né? Uma consolidação aqui, sendo que rompeu, né? Ela namorou muito aqui com a média de 200, tá vendo? E rompeu ela. A média de 200, a de 27 e a de 9 apontadas para cima. MACD comprador e crescente, tá vendo? Banda de Bollinger virado para cima. Sendo que aqui, ó, a gente começou uma regressão à média, tá vendo? Ó, JJ Index já querendo aqui encostar na média de 50, na banda de Bollinger de 50 para baixo, ó. E o CCI também já está rompendo a linha de 200 dele aqui para baixo, ó, né? Já está virado para baixo, caindo aqui da regressão à média, né? Volume caiu, ó. Volume caiu bruscamente, né, pessoal? Então, o contexto do ativo aqui no Triple Screen fica dessa forma, né? Linha de tendência de queda, tá bom, pessoal? No semanal, linha de tendência de queda no diário e aqui uma recuperação, né? No 60 minutos, ó. Aqui a gente tem uma linha de tendência de alta, tá bom? Nos 60 minutos, né? Porém, nos tempos maiores ainda a gente não rompeu algo para acreditar, tá bom? Análise de LREN3, ações ordinárias nominativas de lojas Renner no setup JJ. Mais uma vez, para vocês fixarem essa questão aqui da escala aritmética e logarítmica, a diferença, tá bom? Lembrando sempre que a gente sempre está trabalhando com gráficos da escala aritmética, tá bom? E aqui a gente demonstra a história da empresa na bolsa, né? A gente vê que ela rompeu fundo anterior, mas recuperou de volta, tá vendo? Fez a regressão à média de 9 aqui no mensal, tá? E o CCI está querendo dar uma compra aqui no mensal, ainda não deu, né? Eu queria chamar a atenção para vocês verem aqui o porquê que, nesse semanal aqui, o porquê que eu vou passar a deixar vários Fibonacci sem os níveis, tá? Esse Fibonacci em verde aqui, eu quero que vocês olhem ele aqui, ó, com os níveis, tá? E sem os níveis, tá vendo? Ó, o gráfico fica bem menos poluído, tá vendo? Tá vendo, pessoal? E aqui eu tenho a condição de saber, né? De saber o que está acontecendo, tá bom? Por isso eu vou começar a deixar alguns traçados aqui de Fibonacci dessa forma aqui, tá vendo? Sem os níveis, tá bom? A gente aqui já está na publicação de mais de 30 vídeos, né? Então a gente espera agora que cada um de vocês já tenha esse conhecimento para saber o que são as linhas duplas, tá bom? Para trazer essa melhor forma de trabalho aqui pra gente, tá bom? Então aqui a gente observa, ó, pessoal, que em LREN3, né, lojas Renner, né, que no semanal, né, no gráfico semanal, que a linha da média móvel de 200 está apontada para baixo, a de 9,27 apontada para cima, tá bom? Se a gente vê aqui, ó, o MACD, né, fechou, tá vendo? Né? A parte de vendida dele fechou e agora tudo indica que está virando para comprador esse MACD, né?
A própria banda de Bollinger fechou aqui, arrisca abrir aqui para cima, né, dando volatilidade para essa alta. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem uma consolidação aqui, tá bom, pessoal? Ó, a gente tem uma consolidação aqui, ó, né? E essa consolidação tá justamente aqui no ponto de ser rompida para cima, né? Para virar, para ver se a gente vira essa linha de tendência, tá bom? Nós temos os níveis aqui do Fibonacci da pandemia, tá vendo? Onde o preço chegou aqui perto de testar aqui abaixo, né? Esse 111, ó, tá vendo? Nesse 111 também, aqui é uma convergência de Fibo, tá vendo? Do Fibonacci em verde. Ele já bateu aqui no 76 e tá indo aqui para o 27, onde está a média móvel de 200 aqui acima, tá vendo? Onde também tem uma outra convergência do 76 do Fibo da pandemia, tá vendo, pessoal? Volume cresceu, comprador, ó, porém no final do dia aqui da semana, ó, né, que a gente está no gráfico semanal, ele virou para negativo, né? O JJ Index está comprado, né? Sendo que o PVT ficou flat, mas está comprado. CCI também comprado, ó, rompeu a menos 100 para cima, virado para cima, ó, tá vendo? Né? Do mesmo jeito que tá o JJ Index também, ó, comprador, tá vendo? Né? Ou seja, aqui no semanal já tá dando um sinal de compra, lojas Renner mais forte, né? Mais confiável. Não quer dizer que deva comprar ou não, isso aqui não trata-se de call de marketing, só de interpretação de gráfico, né? Interpretação gráfica. Esse sinal aqui de comprador é mais forte do que o sinal que está em Magazine Luiza e em Via, tá? Via 3, né? No gráfico diário, a gente vê a consolidação aqui, né? Clara, né? Que tá aqui, né? A gente fez uma regressão à média aqui dentro da consolidação, tá vendo, pessoal? Ó, a média de 200 tá flat, a de 9,27 apontadas para cima, né? A consolidação está aqui, ó. Não foi rompida ainda, né? Consolidação tá aqui. Tá bom, pessoal? O JJ Index chegou a dar uma sobrecompra e voltou, né? Que nessa regressão à média aqui, tá vendo? Aqui tem uma regressão à média, ó. O preço rompeu a banda de Bollinger de 27 e voltou para dentro e voltou aqui para a região da média de 9, ó. Tá vendo? Justamente aqui na região, nessa convergência da média de 200 e da de 9, tá vendo? E a média de 27 está apontada para cima com a MACD comprado, tá vendo? E a banda de Bollinger aberta aqui, ó, dando volatilidade ainda para essa alta, ó, apesar do volume ter virado negativo e que ter caído aqui, ó, né? O JJ Index fez a regressão à média dele claríssima aqui, né? Também, ó, rompeu a 200 para baixo, tá vendo? E agora tá flat, tá vendo? Esse é o gráfico diário, né? Indo para os 60 minutos, pessoal, ó, a gente tá dentro da consolidação, tá vendo aqui, ó, essa névoa aqui, né? Essa sombra aqui é a consolidação, sendo aqui que aqui também, ó, nós tivemos uma consolidação aqui também dentro dos 60 minutos, ó, tá vendo? Né? Rompemos aqui a média de 200, tá vendo? Sendo que a média de 200 está apontada para cima, tá vendo? E a de 9 também apontada para cima, cruzou a de 27 para cima, tá vendo? Ó? A banda de Bollinger tá fechando, ó, tá vendo? E o MACD tá comprador, mas bem fraco, né, pessoal? Bem fraco aqui. Volume, ó, caiu forte, né? JJ Index está aqui colado na média de 50, tá vendo? O PVT não dá sinal ainda do que ele quer fazer aqui, tá bom, pessoal? Não tem sinal claro aqui, tá bom? E o CCI tá aqui, mais ou menos na região do zero, ó. Região do zero, o que quer dizer, né? Quer dizer a região de possível topo, né? Ou fundo, ou resistência, ou suporte, né, pessoal? Né? Então, essa é a situação aqui nos 60 minutos de lojas Renner, né? Sendo que aqui a gente tinha falado que deu um sinal um pouco mais claro, né? Do que as outras na compra. Mas no 60 a gente não tem toda essa questão aqui. E ainda tem uma coisa aqui que eu acabei de observar aqui, ó. Aqui a gente tem um triângulo, ó.
Tá vendo, ó? Nós temos um triângulo aqui, ó, né? Nos 60 minutos, né? Triângulo, a gente tem que lembrar que é uma figura de continuação, né? Geralmente 73% das vezes que forma essa figura gráfica aqui, segundo Thomas Bukowski, ele é rompido para a linha de tendência vigente. A linha de tendência vigente aqui, nesse caso aqui, ainda é alta, né? Ainda é alta aqui, vamos ver. Topos e fundos ascendentes, né? Vamos ver, né? O que eu acho é que, assim, essas ações ainda estão mastigando muito, elas não estão com um movimento tão claro dessa alta ou dessa possível alta, né? Vamos ver, né, pessoal? O contexto do ativo, então, para a semana é esse, né? Linha de tendência de queda no semanal, uma linha de tendência no diário aqui também de queda, porém, depois dessa consolidação aqui, a gente está no ponto de definição aqui, se ele volta a cair, né? Ou se ele continua essa alta aqui, rompe e vira para uma linha de tendência de alta, né? E nos 60 minutos é isso aqui, né? É isso aqui, com esse triângulo e tudo mais, tá bom? Vamos ver os gráficos comparativos então, né, pessoal? Dentro dos gráficos comparativos, a gente vê aqui, né, que os campeões, quando a gente analisa o gráfico de 15 minutos, tá bom, pessoal? A gente está analisando o período da última semana, né? O período zero aqui é na semana passada, né? Sendo que as ações que mais subiram aqui na semana, dessas 5 ações que nós analisamos, comparado também com o Ibov, né? Foi Via Varejo, né? Antiga Via Varejo e Magazine Luiza, tá vendo? Dentro da semana, tá bom? E Petrobras a terceira, ó, tá vendo? Já Vale e Lojas Renner estão aqui abaixo, inclusive abaixo do próprio índice Bovespa, tá vendo, pessoal? Né? No gráfico de 60 minutos, também, né? Aí a gente analisa aqui o último mês, mais ou menos, ó, de variação, né? As campeões de alta, né? E também de volatilidade, tá? Elas têm uma movimentação muito grande aqui para questões de day trade ou swing trade bem curtinho, né? Ó. As campeões de alta também são Via e Magazine Luiza. Em terceiro lugar, ó, que vem com uma alta diferente, né? E aí eu chamo de uma alta mais consistente, né? Ó, é Petrobras, tá vendo, ó? Né? Ela tá subindo e subindo mesmo, né? Já nesse caso aqui tem altos e baixos, né? Isso aqui é legal. Não tô falando mal disso aqui. Isso aqui é muito bom, tá, pessoal? Como eu tô falando, para day trade, para swing trade mais curto, né? E aqui tá a diferença delas também para Lojas Renner, ó. Ações do mesmo setor, né, que a gente pode comparar aqui, ó. Via Varejo, Magazine Luiza e Lojas Renner, tá vendo? Essas duas empresas subiram bem mais, né? Lojas Renner, ó, tem subido, tá? Tem subido, mas não com toda essa força, tá vendo? E o índice está aqui embaixo e a Vale, inclusive nesse período aqui, ainda está negativa, né? Ela tá para virar aqui para o positivo aqui na linha zero, tá vendo? Já olhando o gráfico diário, ó, quando a gente olha o gráfico diário, a gente está olhando mais ou menos o último ano, tá bom, pessoal? Aí a coisa já se torna bem diferente, né? Bem diferente mesmo. A campeã de alta disparada é Petrobras, né? No último ano, ó, tá vendo? Seguido pelo Ibov, tá vendo? Seguido por Vale e Lojas Renner, que estão positivas, tá vendo? Mas em um ano, ó, Magazine Luiza caiu mais de 40%, mais de 40% não, mais de 80%, né? E Via caiu mais de 60%, tá vendo? Elas estão começando uma recuperação aqui. Vai recuperar mesmo? Será? Porque nesse caso aqui, ó, quem tinha 100 aqui, só tem menos de 20 aqui em Magazine Luiza agora e menos de 30 em Via, tá bom? Para eles recuperarem para onde estava, vão ter que ter altas descomunais, né? Tá bom, pessoal? Desculpe. Olhando o gráfico semanal, né?
Aí a gente vê uma outra história aqui, né? Os últimos 4 anos mais ou menos, ó, de 2018 para agora, 2022, tá? Olhando isso, né, pessoal, a gente vê aqui, ó, que a grande variância, a grande variação desses ativos observados foi Magazine Luiza, né? Foi a grande alta, a grande baixa, a grande alta de novo e tudo mais. Ó. Ela está recuperando aqui, inclusive querendo ultrapassar aqui a variação em 4 anos, né? Voltar a ultrapassar a variação do Ibov, né? Mas quem está positivo aqui dentro desse período, né? A mais positiva é a Petrobras seguida de Vale, tá vendo? Vale teve um bom período aqui como uma campeã, né? De maior alta aqui desse conjunto. Mas agora está em segundo lugar, né, pessoal? Sofrendo aqui com minério de ferro, apesar que ela tem recuperado aqui. Começou uma recuperaçãozinha, né? E Magazine Luiza também. Lojas Renner está aqui. E a Via está negativa, né? Nesse período todo aqui, tá bom, pessoal? A Via está ainda devolvendo aqui nos últimos 4 anos, tá? Isso é importante observar. No gráfico mensal, então, a gente vê isso aqui, né? A grande variância para cima foi Vale, sendo que ela deu essas devolvidas muito grandes aqui, que eu comentei inclusive na semana passada, né? Magazine Luiza aqui a gente nem se fala, né? Nem fala. A Petrobras tem feito uma alta constante aqui nos últimos 2 anos, ó, se a gente observar de 2020 para cá, ó, Petrobras só sobe, né? Quem aproveitou isso aqui, pessoal, ó, tá muito feliz, ó. Né? Quem aproveitou isso aqui, ó, inclusive com a distribuição de lucro que a Petrobras está dando, né? A gente sabe que isso não dura para sempre, tá bom? Uma coisa é você enxergar nesse momento aqui, ó. A gente está se preparando para justamente fazer isso. Esse momento aqui foi o ponto-chave da compra, ó, de Petrobras, tá? Agora, nós não sabemos, né? Mas esse momento aqui foi o momento-chave da compra da Petrobras, tá? Como também foi um momento muito bom. Quem comprou aqui, ó, né? Quem comprou aqui no final da pandemia, ó, né? Ganhou muito dinheiro, tá? Até com o Vale também e com a própria Magazine Luiza, né? O problema foi quem segurou Magazine Luiza aqui nessa queda, quem segurou Vale aqui, ó, perdeu, né? Perdeu com força, né? Vale deu muita oportunidade, né? Tanto nessa queda quanto nessa alta, nessa queda de volta aqui. E agora é observar isso aqui, ó. Eu tô de olho nisso aqui da Vale, confesso, tá? Ainda não decidi qual o ponto de entrada, mas tô de olho, tô observando. Então é isso aí, pessoal. De análise para hoje a gente fica com essas coisas, né? Com essas ações, com essas visões, essas perspectivas, tá? Nós não imploramos por liberdade. Nós lutamos por ela. Transforme os seus erros em alavancas para o sucesso. É isso aí, pessoal. A melhor forma é aprender com o erro dos outros, né? Mas quando a gente erra, por favor, não vamos repetir os mesmos erros, né? Vamos transformar esses erros para a gente se tornar melhor, para ser uma alavanca para a gente obter o sucesso, tá bom? A felicidade e a liberdade começam com a clara compreensão de um princípio. Algumas coisas estão sob o nosso controle, outras não. Epicteto. Isso aqui, pessoal, a gente pode trazer muito para o mercado financeiro, porque eu não tenho controle para onde o preço vai, tá? Se ele sobe, se ele cai, se ele entra em consolidação. Mas eu tenho controle sobre outra coisa, sobre a minha reação sobre isso, né? Então, se eu achei que o preço ia subir e ele não subiu, stop rápido. Eu tenho controle sobre o stop. Eu não tenho controle se ele vai subir ou se vai cair. Mas se em algum momento eu interpretei que ele ia subir e ele não subiu, eu não vou perder meu dinheiro muito, tá bom? Grandes ganhos, pequenas perdas, por favor. É difícil imaginar uma maneira mais perigosa de tomar decisões do que deixá-las nas mãos das pessoas que não pagam o preço por estarem erradas. Thomas Sowell. Pois é, pessoal, em muitas ocasiões aí a gente coloca a nossa vida, a verdade é essa, e a gente está num período desses, né? Não preciso dizer profundamente, mas nós estamos num período desse que a gente coloca pessoas para tomarem decisões por nós, e essas pessoas não pagam por estarem erradas, né? Muito cuidado, tá bom?
tanto para nós quanto para nossos pais, nossos filhos, irmãos, esposa, esposo, amigos, para nós todos, tá? Tudo isso bate muito forte em todos nós, tá bom? É a sua estrada e somente sua. Outros podem andar ao seu lado, mas ninguém pode andar por você. Rumi. É isso aí. Muitas vezes eu fico vendo pessoas querendo saber, você vai comprar, você vai vender, o que você faria com isso aqui? Pessoal, é muito legal às vezes a gente saber o que uma pessoa até mais experiente do que a gente faria em determinadas ocasiões, para que a gente aprenda a fazer a leitura, tá? Mas não para fazer o que ela está fazendo. A realidade de muita gente é muito diferente uma das outras, né? Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos tomar conta mais uma vez de nossas raízes, né? Com ótimas raízes, né? A gente chega ao sucesso, tá bom? Hoje, esse vídeo aqui é dedicado a esse cara, né? Esse cara aqui, para quem não sabe, é um cara muito grande, tá? Que está na minha vida e na vida de todos nós do Fibonacci há anos, né? É um cara que chegou demonstrando e sendo exemplo de muita dedicação, de muito trabalho duro, tá bom? De muito estudo, de muita perseverança, de muita coisa boa, tá bom? E hoje ele tá aí transformando vidas, né, de muita gente para muito melhor aí. E ele tem toda a nossa admiração, de nós do Fibonacci. Eu acho que eu posso dizer por todos os amigos do Fibonacci que ele também faz parte, tá bom? E de mim também, claro que eu posso dizer por mim. Ele tem minha admiração, é aniversário dele, eu não posso contar a idade dele, até porque ele tá mais velho do que eu e eu já tô bem velho, então não seria educado, tá? Mas é um cara que a gente gosta muito e por isso que a gente brinca. Feliz aniversário, Márcio Portes, tá, Marcião? Esse vídeo hoje é dedicado a você, cara. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado a todos também. Espero mais uma vez ter conseguido trazer algo de engrandecedor para todos aqui, tá bom, pessoal? Inclusive para mim. E até o próximo vídeo. Água, fura pedra. Os